con todos ustedes que hacen a esta actividad que realizamos todos y decirles que no sé si saben o no saben, pero visto de esta manera, la importancia de una nación como Brasil en materia de fortalecimiento institucional y el ejemplo que es a seguir para muchos países de Latinoamérica y en lo que a nosotros respecta específicamente en estos organismos de control que tienen modelos muy importantes a seguir en este tan querido país. Gracias por su atención. Agradecemos ao Dr. Eduardo Grinberg, presidente do Honorável Tribunal de Contas da província de Buenos Aires, pela sua belíssima exposição, nos permitindo conhecer um pouco do sistema de controle na República da Argentina. Interessante destacar que nós temos hoje no mundo cerca de 24 países que são federações. Aqui na América do Sul, nós temos 3, o Brasil, a Argentina e a Venezuela. E o modelo do Tribunal de Contas da província de Argentina realmente se assemelha muito ao que trabalhamos aqui no Brasil. E da exposição do Dr. Grinberg, eu destaquei 2 aspectos que me parecem muito importantes para a nossa orientação aqui no controle brasileiro. O primeiro é o simbolismo que você apresentou de que gestão e controle são face e reverso da mesma moeda. Isso é muito importante. Nós temos sempre a ideia de que um dos papéis fundamentais dos tribunais de contas é exatamente entender essa parceria com quem faz a gestão. E daí a necessidade de um diálogo constante, de um treinamento constante, de uma capacitação dos nossos servidores. E o segundo ponto, que também achei muito interessante da fala do Dr. Grinberg, é com relação ao baixo custo do Tribunal da Província de Buenos Aires, apenas 0,01% em relação ao orçamento que é fiscalizado, um número bastante enxuto de servidores, cerca de 500 e poucos servidores naquele tribunal, e uma preocupação muito grande em verificar a arrecadação da província de Buenos Aires. Porque nós temos, às vezes, no olhar do controle, um rigor muito grande sobre a despesa pública e não colocamos o mesmo foco, a mesma preocupação no sentido de melhorar a qualidade da receita dos órgãos que nós fiscalizamos. Se nós lembrarmos da palestra do ministro Nardes hoje de manhã, que fala que só o governo federal renuncia cerca de 340 bilhões de reais, o governo mineiro renuncia cerca de 40 bilhões de reais. Se fizermos um consolidado no Brasil, realmente essa questão da renúncia fiscal, ela tem que ser mais aprofundada. Agradecer muitíssimo, doutor Eduardo, pela sua palestra. Agora vou ter o prazer de conceder a palavra ao conselheiro Walter Albano, que é vice-presidente da Tricom, representa hoje aqui o nosso presidente Valdeci Pascoal, e vai falar sobre um tema extremamente importante para todos nós do controle brasileiro, que é exatamente o nosso marco de desempenho dos tribunais de contas do Brasil. Uma ferramenta bastante importante, digo hoje sem medo de errar, a mais importante no nosso controle, porque permite que os tribunais de contas façam uma avaliação por pares. E não posso conceder a palavra ao nosso querido Walter Albano sem antes chamar para essa mesa o presidente do Tribunal de Contas do Mato Grosso, conselheiro Antônio Joaquim, que foi quem, na gestão da Tricom, nos incentivou a todos a trabalharmos com esse marco de medição dos tribunais de contas. Então, quero conceder a palavra ao Walter Albano,
mas que ele se sinta mais à vontade, tendo ao seu lado aí esse parceiro de todos nós, líder de todos nós, conselheiro Antônio Joaquim. Quero cumprimentar todas as senhoras e senhores presentes, me comprometendo a ser o mais breve possível por conta do adiantado do horário, e exaltar, agradecendo o convite formulado à Tricom por Sua Excelência, o digno presidente do Instituto Rui Barbosa, o conselheiro Sebastião Elvésio, amigo e pessoa admirada por todos nós, pela direção, pelos líderes dessa importante entidade, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, e até nesta oportunidade, destacar também uma relação profícua que a Tricom, o Instituto Rui Barbosa e o nosso Tribunal de Contas de Mato Grosso teve também com a outra entidade, que é a FIA-USP. Fazer um destaque, cumprimentar Suas Excelências, o doutor Eduardo Benjamin, presidente do Tribunal de Contas de Buenos Aires, e o doutor Maurício Conte, ilustre professor doutor, que nos brindou aqui com a sua palestra. Não vai ser possível, claro, nós detalharmos todo o projeto de qualidade e celeridade dos tribunais de contas e, no seu contexto, o nosso marco de medição. Mas eu procurarei, numa tela única que o Romeu vai mostrar, fazer a exaltação das questões principais e dizer aquilo, em síntese, que entendo como relevante para a nossa apresentação. Bem, de uma forma sincera, e peço desculpa, eu quero, desde logo, dar um abraço forte no meu querido presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso e aquele que revolucionou a Tricom, o conselheiro Antônio Joaquim, na condição de presidente. Obrigado, meu amigo. De uma forma sincera, os tribunais de contas do Brasil, dos estados, municípios brasileiros, eles trabalharam de uma forma bastante isolada, cada um por si, sem uma noção de sistema, pelo menos até aproximadamente o ano de 2004, 2005, quando foi aprovado e foi implementado no Brasil o Programa de Modernização do Controle Externo brasileiro, o PROMOEX, liderado pelo Instituto Rui Barbosa e apoiado pela Atricom. Então, a primeira iniciativa de integração, de modernização dos mecanismos de controle foram implementadas através desse programa nacional, financiado em parte pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e em parte pelos próprios tribunais de contas, pelos seus orçamentos nos estados e nos municípios brasileiros. Sem dúvida, nós precisamos reconhecer que foi um momento importante de integração, em que alguns projetos foram implementados, e bem implementados, para que os tribunais se conhecessem e trocassem informações sobre boas práticas. Mas nós consideramos na Tricom que o ponto principal foi a realização da primeira pesquisa para conhecer os tribunais de contas, suas insuficiências, suas virtudes, seus projetos e, principalmente, saber da população brasileira, seja por segmentos organizados ou a população aberta, se essa população conhecia os tribunais de contas, se conhecia qual era a sua opinião sobre eles, e o resultado foi, sem dúvida, verdadeiramente, né, conselheiro Antônio Joaquim, estarrecedor. Ou nós éramos tribunais de contas muito desconhecidos,
ou quando nós nos encontramos com aqueles que nos conheciam, nos consideravam inúteis, o que é trágico. Mas como o programa de modernização e, no seu contexto, a pesquisa, tinha como intenção reunir matéria-prima para melhorar esses tribunais de contas, o resultado em 6 anos foi fantástico. Foi um crescimento extraordinário e, principalmente, assim nós avaliamos na Tricom, principalmente a oportunidade de conhecermos uns aos outros. Já em 2004, 2005, no início da implementação, a Tricom e o Instituto Rui Barbosa foram provocados a levantar, numa espécie de comissão técnica, levantar tudo o que havia de bom ou de boas ideias que pudesse ser trazidos para o Promoex para enriquecê-lo e fazer com que os tribunais de contas, a partir dessas ideias, realizassem uma espécie de alavancagem para um patamar um pouco maior e melhor, na média, para que ele pudesse cumprir a sua função finalística. Bom, este foi o primeiro passo importante. Mas no período 2012, 2013, agora, recentemente, justamente me permite, mais uma vez, o grande e admirado presidente Sebastião Elvésio, sob a presidência do conselheiro Antônio Joaquim, nós implementamos na Tricom o primeiro plano estratégico de longo prazo, 2012, 6 anos, a 2017, para cumprir em fases de 2 anos. A primeira fase, 2002, 2013. Entre todos os projetos importantes, este, objeto da fala de hoje, foi implementado o programa Qualidade e Celeridade dos Tribunais de Contas. E nós todos aqui sabemos, e eu sei que a maioria muito mais do que eu, que celeridade é parte da qualidade, mas foi uma opção que a Tricom fez de destacar a palavra celeridade para dizer que, no contexto da qualidade, além de tudo quanto diz respeito intrinsecamente a essa palavra, nós devemos relevar a questão da celeridade. Vamos dizer rapidamente por quê. Foi implementado esse programa, e dele resultando uma pesquisa de avaliação entre pares, como disse o presidente Sebastião Elvésio, uma pesquisa de avaliação extraordinária que nos mostrou uns aos outros, novamente, essa posição que ocupamos no âmbito do controle externo. E aí, a sinceridade e a capacidade de ser transparente ajuda, inclusive, a nos valorizar. Novamente, nos percebemos bem melhor do que aquele momento inicial do Promoex, mas ainda muito distante de sermos conhecidos e reconhecidos como instituições importantes, vamos dizer assim, como instrumento de transformação dos tribunais de contas, e estes como instrumento de melhoria da qualidade das políticas públicas. Mas as informações decorrentes da pesquisa foram realmente extremamente relevantes. E em muito pouco tempo, já introduzida a cultura do planejamento estratégico na Tricom, e através dela o estímulo para que os tribunais de contas trilhassem o mesmo caminho, e a palavra, senhoras e senhores, é estímulo mesmo, porque a Tricom ela é uma entidade que congrega os membros dos tribunais de contas e, por eles e pelos tribunais de contas, trabalha. Então, um estímulo para que todos adotassem o planejamento estratégico como ponto fundamental de suas gestões. O que poderia, assim, haver de novo no sistema controle externo, quando nós dissemos que somente agora, em 2012, 2013, é que entramos com a questão do planejamento estratégico como fundamental para essa transformação? É que ele foi realizado com a participação de todos.
não foi só a direção da entidade ou a direção do Tribunal de Contas com uma consultoria. E quero dizer que nós entendemos que as consultorias são fundamentais para promovermos transformações e inovações. Mas não foi só um trabalho entre a direção, mas, assim, todas as equipes técnicas dos tribunais de contas envolvidas pela Tricom e sempre com a participação efetiva do Instituto Rui Barbosa na sua inteireza e todos os membros, conselheiros substitutos, integrantes dos Ministérios Públicos de Contas, todos contribuindo a partir da base para chegar ao que é realmente relevante, prioritário para constar desses planejamentos estratégicos. Cumprido esse período de 2012 a 2013, viemos com a segunda fase daquele planejamento de longo prazo, 2014-2015. Nesse período, em avanço dentro do programa Qualidade e Celeridade, a Tricom implementou o projeto Marco de Medição dos Tribunais de Contas. É algo que considero, sim, como disse muito bem o nosso presidente Sebastião Elvésio, considero, sim, absolutamente amplo, técnico e transformador. O que é o marco de medição? E ele está no nosso site. Ele contempla 27 indicadores relevantes para o conjunto dos tribunais de contas e 500 itens de verificação. Nós constituímos, depois de institucionalizar o marco de medição, nós constituímos uma equipe de membros do Tribunal de Contas para ser o controle de qualidade e designamos as equipes de membros e de técnicos dos Tribunais de Contas para fazer a avaliação em cada Tribunal de Contas a partir da autoavaliação daquele próprio tribunal. Digo às senhoras e senhores presentes que foi um trabalho de um ano inteiro, quase, absolutamente técnico. Então, o Tribunal de Contas, diante dos indicadores e dos seus desdobramentos, que tem como base o padrão internacional de avaliação, os tribunais de contas fizeram a sua autoavaliação, recebeu as equipes de outros tribunais para fazer a conferência daquela autoavaliação, verificando o que está apontado e indo ver, no caso concreto, a evidência, se ela é institucional, se é uma prática, fazia essa conferência e fazia o ajuste necessário para cima ou para baixo, para que nós tivéssemos ali uma avaliação técnica e verdadeira. O resultado dessa avaliação em todos os tribunais de contas, dessa medição em todos os tribunais de contas, foi consolidado num relatório nacional do conjunto do sistema, para ser divulgado, como foi no Congresso Brasileiro dos Tribunais de Contas no final do ano passado, 2015, em Recife, e a medição de cada tribunal porque nós estamos tratando de um processo de adesão, para evitar eventual ranqueamento, eventual disputa, eventual constrangimento. O resultado individual foi entregue a cada tribunal para que ele possa receber como matéria-prima a instrumentalizar os seus planejamentos estratégicos, a revisão dos seus planejamentos estratégicos. O resultado dessa medição em 2015 mostrou que os tribunais avançaram muito na direção da melhoria ou do encontro com o seu papel constitucional em diversos itens, em diversos indicadores. Volto a corrigir. E, é claro, alguns ainda desafiadores. Por exemplo, quanto à sua estruturação prevista na Constituição da República, nós tivemos extremos avanços na sua melhoria. Por exemplo, na questão fundamental que a Tricom e o Instituto Rui Barbosa valoriza, que é
do controle externo concomitante, simultâneo, em tempo real, enquanto as coisas ocorrem. Tivemos uma melhoria muito grande nesse indicador. Igualmente, uma melhoria extraordinária no indicador da implementação dos planejamentos estratégicos, uma melhoria muito grande na questão da comunicação com a sociedade. Grande parte dos tribunais de contas, não só pela determinação legal através dos seus sites, presta a informação da sua própria gestão, como das gestões que ele controla, mas, inclusive, transmite as suas sessões ao vivo, por televisão e por site. Podem dizer, mas, Walter Albano, e essa parte última que você falou, qual é a importância? Uma importância capital para a nossa própria transformação, porque se nós sabemos que estamos promovendo um julgamento